Falando o seguinte, Reinaldo, a Polícia Federal está investigando aí o envio de uma emenda do senador Flávio Bolsonaro a uma ONG suspeita de ter ligações com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa transferência feita em novembro de 2023 ocorreu um mês depois do gabinete do senador ter sido procurado por um então assessor do Domingos no Tribunal de Contas lá no estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está apurando se essa movimentação financeira faz parte de um esquema de desvio de verbas públicas que foi comandado pelo grupo da família Brazão. Essa emenda era de R$ 199 mil e teve como destino o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio, que é localizado numa sala comercial no bairro do Taquara, na zona oeste do Rio, que é uma área de influência dos Brazão. Segundo a PF, a intermediação desse envio foi feita pelo policial militar da reserva Robson Calixto Fonseca como peixe, condenado por organização criminosa pela morte da Marielle. Ele é apontado na investigação como responsável por atuar nos bastidores na defesa dos interesses espúrios do grupo comandado por Domingos, na época conselheiro do TCE do Rio, e por Chiquinho, que era deputado federal, hoje deputado federal cassado. Na época do repasse, as investigações ainda não apontavam a participação dos dois na morte da Marielle, que só foi ocorrer em março de 2024, quando foram presos numa operação da PF. O Flávio foi procurado, afirmou por meio da assessoria não ser papel do parlamentar auditar como as emendas são utilizadas por terceiros. E a ONG informou não ter qualquer relação formal ou informal com o Peixe ou com os irmãos Brazão e que os recursos foram devidamente aplicados em um projeto que oferecia aulas de futebol para crianças. A defesa dos irmãos Brazão não se pronunciou sobre esse caso. Olha, daí assim, um pouco da cloaca, né? Por que eu falo a cloaca do Brasil? Porque, olha só, primeiro tem a coisa das emendas. E note que a extrema-direita até agora não tocou nesse assunto. A extrema-direita não toca no assunto. Caiado não toca, o Zema não toca, o Flávio não toca. E dois, tá, é o Brazão, que é quem é e tal. Mas tem uma questão ainda mais séria aí. O Brasil tem ONGs governamentais. O que é uma ONG? Organização não governamental. As organizações não governamentais viraram governamentais. Você sabe que eu era redator-chefe da revista República e depois diretor de redação da revista Primeira Leitura. E nos casos eu pedi matérias sobre essa aberração que é haver ONG no Brasil que recebe dinheiro público. A natureza da ONG é não receber dinheiro público. Tem ONG muito séria, tem ONG progressista, que recebe dinheiro público, faz excelente trabalho e tal. Agora, quando ONG, ou organização de interesse social, sei lá o quê, quando esses entes passaram a receber dinheiro público, virou uma esculhambação. O Rio de Janeiro, em particular, todo vereador tem sua ONG, todo deputado tem a sua ONG, todo mundo recebe dinheiro e usa para quê? Como aparelho político. Né? Porque essa história do Flávio, não, essa história do Flávio não está ligada ao Banco Master. Está ligada a outra coisa, tão ruim ou pior, né? Envolvida com os Brazão. Né? Agora, a questão de fundo aí é essa excrescência que há no Brasil de você ter dinheiro público para organização não governamental. Tanto é que nessas matérias que eu me referi do passado, lá da década de 90, começo de 2000, eu chamava ONGG, Organização Não Governamental Governamental. Porque ou bem você é não governamental, e não governamental não quer dizer não ligado ao governo federal, quer dizer não tem dinheiro público. Porque aí, veja, vai pegar tal ONG? Ah, tal ONG ligada a tal deputado. Pega tal ONG ligada a tal deputado. Deputados federais, donos de ONG. Se a ONG não é minha, a ONG é da minha tia, da minha prima, do meu primo, e eu mando emenda para lá, deveria ser simplesmente proibido. ONG que recebe dinheiro público, proíba-se. Ponto final. A ONG existe
para conseguir doações da sociedade e para ter uma gestão independente de interesse político, etc. Coisa de interesse político partidário. Né? Desde que respeite as leis gerais do país. Porra! É aí que estamos. Né? Estamos de volta para quem está na LG Channels e também no YouTube para falar de mais uma tentativa da equipe do Flávio Bolsonaro de conter o desgaste, porque a equipe que cuida da pré-campanha dele passou a defender uma pausa de 1 ano na implementação da reforma tributária para rediscutir pontos centrais no novo modelo de cobrança sobre o consumo. Como eu disse, é uma iniciativa que está entre as medidas do presidenciável do PL para tentar superar essa crise com o caso Vorcaro. A defesa da revisão da reforma é feita por Rogério Marinho, que é o coordenador da pré-campanha, como a gente já falou mais cedo. Foi apresentada nesta quarta pelo senador durante um evento com integrantes do mercado financeiro lá na Faria Lima. A ideia é suspender por 1 ano a entrada em vigor do novo sistema para rever o desenho do IVA, recalibrar regimes especiais e rediscutir os fundos criados durante a tramitação da proposta no Congresso. E para defender essa medida, o Rogério Marinho disse o seguinte para o jornal o Globo: nós sabemos quais são os problemas da reforma. Você tem um IVA estimado em 29%, quase 900 bilhões de reais em isenções contratadas e fundos que acabam gerando aumento de dívida pública fora dos parâmetros fiscais. Houve uma série de regimes especiais e benefícios para setores específicos que desequilibraram o processo como um todo. O Marinho também disse que isso não significa rejeitar o conceito do IVA, mas rever o modelo aprovado durante o governo Lula. E a avaliação do grupo é que a regulamentação acabou se afastando da promessa inicial de simplificação tributária. É uma picaretagem isso. É um absurdo. Eles se negaram a participar do debate da reforma tributária por questões puramente políticas. Inclusive, Rogério Marinho, fica aí o alerta, senhores empresários. Olha aí, olha os patriotas. Então se faz um debate longo, aberto, né, sobre a questão da reforma tributária. E aí agora, não, em vez de falar assim, a gente vai defender, vamos começar a implementar, porque a implementação, nós sabemos, é no longo prazo. E, portanto, no longo prazo, você pode ir fazendo correções. Olha o absurdo disso. Quem disse que não pode corrigir nada na reforma tributária? Pode. Não, vamos congelar. Quando você congela, você mantém o status quo. Você mantém os interesses que estão aí. Né? E ainda ousa falar, o Brasil tem 800 bilhões de despesas tributárias, que são subvenções, isenções do diabo 4. E isso precisa ser revisto. Não, essa gente, eu já disse, a gente não fala nada sobre emenda. Nada. Emenda fica como está, porque eles não vão comprar essa briga com o Congresso. Hã? E eles precisam ter a base de apoio. Então, emenda zero. Ao contrário, são beneficiários, né, e usuários das emendas. Não fala nada sobre as despesas tributárias, porque não fala. Os interesses estão estabelecidos no regime. Quem? Você imagina, congelar por 1 ano significa simplesmente, na prática, abrir a possibilidade de voltar a coisa a estaca zero. Isso é uma barbaridade, é uma estupidez. É isso que aqui chamam segurança jurídica com o Flávio. É esse tipo de governo. Que tipo de empresário que é esse governo? Que tipo de mercado que é esse governo? E tudo isso para fazer de conta que tem uma proposta? Não, a verdade é que a proposta deles segue sendo a agenda secreta, de que eles não têm coragem de falar. Por que o Rogério Marinho não fala, se a gente ganhar, nós vamos congelar a aposentadoria só com reajuste da inflação? Se a gente ganhar, nós vamos dar um jeito de rever a política de valorização do salário mínimo. Se a gente ganhar, nós vamos dar um jeito de desvincular a verba de saúde e de educação, porque é o único caminho que nós enxergamos
para fazer cair a trajetória da dívida. Tenham a coragem de fazer a coisa certa. Que pelo menos fazer a coisa certa que eu digo é um mínimo de transparência. Essa proposta é uma picaretagem. Mas já tem o economista que está pensando, que, aliás, é notável e notória também, né? Economista e advogado Adolfo Saxida, ele elabora o Projeto Brasil, que vai servir de base para o programa do Flávio Bolsonaro. O Saxida ele foi secretário de Política Econômica e ministro de Minas e Energias de Jair Bolsonaro e antes trabalhou por mais de 20 anos no IPEA. E em janeiro, o Saxida foi indicado para atuar diretamente na defesa do ex-presidente no processo da trama golpista, que confere aí um livre acesso ao Bolsonaro por alguns dias da semana, sem precisar da autorização do STF. O Flávio também pode visitar o pai. O plano vem sendo delineado nos últimos meses e por trás das linhas gerais, especialistas preparam aí minutas de medidas legislativas e decretos que poderiam ser rapidamente postos em prática em 2027, em caso de uma vitória do Flávio. O que é que o Flávio quer, Reinaldo? Bom, quer essa agenda secreta que eu estou te falando, e a pessoa que ele escolheu, sem dúvida nenhuma, digamos assim, está adequada ao plano, né? O Saxida é crítico, por exemplo, de licença maternidade. Fofo, né? Ele acha que, sim, contratar mulher é um problema por causa do absenteísmo. Porque sabe qual é? Mulher é mãe, né? Aí tem que faltar ao trabalho por causa de consulta médica, né? Então é um problema. Disse que esse negócio de igualdade salarial entre homens e mulheres é uma coisa que é contra, digamos, o comportamento racional. É capaz de análises muito singulares da visão de mundo, da política, como o nazismo ser uma ideologia de esquerda, o Pinochet ter sido um cara na cabeça dele com um modelo de esquerda. Então, assim, são leituras muito idiosincráticas da realidade, né? No Ministério das Minas e Energia também, depois procurem, façam uma procura ali sobre, digamos, comportamentos polêmicos e ideias exóticas, né? Não, isso é sintoma de quem está perdido, não é sintoma de quem se achou. Escolheu o Saxida. Ah, não, ele é apenas um deles, mas hoje é coordenando esse troço aí, né? Não sei qual é a sedução que essa gente exerce nos tais mercados, né? A não ser uma certa vocação antipobre, né? Que é muito explícita, não é mesmo?